Em 2 Timóteo, né, a sã doutrina que deve ser crida, que deve ser recebida, o ensino da palavra de Deus. Então, quando a Bíblia nos chama a fé, ela nos chama, não é simplesmente em crer em Deus, é crer no Deus revelado das Escrituras, né? Inclusive a Bíblia diz que crer em Deus até os demônios creem, né? Então, a fé que a Bíblia nos chama é crer naquilo que foi revelado. As religiões, né, os seres humanos, eles têm suas crenças, né? Todo mundo crê em algo e geralmente as pessoas creem em algo sobre Deus, né, associado a Deus, né? Mas o que a Bíblia nos chama ao crer é crer naquilo que foi revelado, né? A definição de feitiçaria, né, que é tratado lá em 1 Samuel, quando diz que Saul teve pecado de feitiçaria, é porque ele seguiu por um caminho de crer naquela situação em que ele entendeu que justificava ele oferecer sacrifício quando Samuel não estava. E aí Deus diz que o pecado de rebeldia é como pecado de feitiçaria, né? Então, o que é o pecado de feitiçaria? O que é que o feiticeiro ele faz, né, que se caracteriza por isso? Ele crê em algo que não é revelado nas Escrituras, ele faz a sua religião em base nisso, né, e ele segue com base nisso. Então, não é um caminho sem fé, é um caminho sem fé bíblica. Ele crê piamente nisso, ele tem até um ritual religioso, tem até uma cerimônia religiosa, tem uma estrutura, mas o ponto é que Deus nos chama para nós crermos biblicamente, crermos em Deus conforme Deus se revela nas Escrituras, né? E o texto de Deuteronômio 10, num livro que é um livro de pregações, né? Moisés está próximo com o povo prestes a entrar na Terra Prometida, e depois ali do capítulo 2, quando descreve 2 anos de guerras, né? Encerra-se ali o período, eles se estabelecem e Moisés começa a pregar, preparando o coração do povo para entrar. Então, essa palavra de Deuteronômio 10, ela é muito comum no livro, né? O que Deus requer de você, né? É um livro que fala das bênçãos, das maldições, das implicações da obediência, das implicações da desobediência, né? É um livro de convocação olha, Deus vai dar tudo que vocês queriam, tudo que vocês imaginaram e pensaram esse tempo no Egito, esse tempo no deserto, e agora Ele vai dar. E o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão obedecer, vocês vão temer, vocês vão andar nos caminhos, Deus vai dar terra que emana leite e mel. Agora chegou o momento, mas não se apartem do Senhor. Então, a confissão de fé pega esses 2 textos e diz, ó, as 2 partes que a Bíblia ensina do que nós devemos fazer é crer no Senhor e obedecer, né? Aí o comentarista do livro aqui, ele faz o seguinte: por que se cita crer antes de obedecer? O que é que vocês acham? O Guerra dos Vozes. Por que crer antes de obedecer? Ele aponta para um novo coração, para a regeneração. Quando a gente fala de crer, eu entendo que já está embutido dentro da realidade do crer todas as informações necessárias para eu exercer minha obediência. E é isso, né? Esse caminho, a fé é a base pela qual nós vamos viver uma vida cristã saudável, né? O conhecimento de Deus é que vai fazer nós conhecermos mais da sua vontade, para nós obedecermos a Ele, né? Uma pessoa ímpia que nunca conheceu o Senhor, ela é escrava do pecado, né? Ela precisa da regeneração na vida dela para que ela possa, com o Espírito, viver o fruto do Espírito. Então, e nós crentes, nós precisamos conhecer mais de Deus e viver uma vida de obediência. Então, a Escritura apresenta isso, crer, né, como o fundamento dessa construção, né, dessa vida de relacionamento com Deus, para que nós possamos obedecer. E aí ele cita algo interessante, né, um chavão popular que é bem comum no período dele nos Estados Unidos, que dizia o seguinte: cristianismo não é doutrina, mas vida. O que vocês acham dessa frase? Como? Demoníaca.
Por quê? Cristianismo não é vida, não é doutrina, mas vida. Ou, assim, a gente pode trazer algumas frases dos nossos dias, né? O importante é obedecer. Essa é a realidade que ele está dizendo. Então, só fica visível questões morais e éticas sem entender realmente o que significa o propósito do cristianismo. Porque, assim, toda sociedade ela tem um quê de moral e ética, mas não necessariamente vive a santidade de Deus ou o cristianismo como seus pilares essenciais, né? Seria mais ou menos isso. Eu não sei se eu entendi bem o que você falou. Porque ele diz aí a questão. Repita só a pergunta. A pergunta: o que é que há de errado com o chavão popular de hoje que diz o cristianismo não é doutrina, mas vida? O cristianismo não é doutrina, mas sem vida. Aí, como o Felipe disse, é demoníaco pelo fato de dizer que é vida, mas não doutrina. Eu não posso excluir a doutrina da realidade do que eu digo que eu sou. A questão, eu sou cristão. Quando ele fala questão de vida aí, ele não está se referindo apenas a uma questão moral e ética que toda sociedade tem, né? Toda sociedade tem, ele não está ele está fazendo a parte, é isso, moral, ética, mas isso é o que as pessoas falam, né? Ele não acredita nisso, mas as pessoas falam nisso. E ele está questionando qual é o problema dessa afirmação, né? Uma das implicações que me vem à mente é o seguinte: quando eu penso na problemática da algo ser contra a ética, é algo imoral quando alguém mente, quando alguém rouba, quando alguém mata, mas é algo imoral quando existe um erro doutrinário? Deus se ofende? Porque geralmente, essa é uma das implicações, né? Quando a minha visão, o que importa é vida, o que importa é comportamento, então tudo que estiver fora disso, pouco importa. O que importa é que ele é um pai que trabalha, que sustenta o filho, o que importa é que ele é um bom trabalhador, cumpre seus horários, né? Só que Pastor, muitas vezes assim, a pessoa está trabalhando na igreja, rapaz, ele canta um negócio, às vezes, tão errado, ou prega um negócio, às vezes, tão errado, mas pelo menos ele está lá. ele trabalha, né? Ele ajuda, né? Ele podia estar fazendo tanta outra coisa, mas pelo menos a iniciativa é boa, então vamos deixar. Isso. Né? A ideia é essa, né? A falta de zelo com a doutrina. Né? Ou então aquela frase, né, que dizem, a doutrina não salva. O que salva praticar, a obediência. Praticar, né? A obediência, né? Então, se você estudar o próprio livro de Deuteronômio, que é o livro dessas pregações preparatórias, né? Que existe a legislação da lei de Deus, parte da legislação da lei de Deus não nos cabe hoje, né? Uma lei lá de Deuteronômio para Israel, que eles vão viver naquela sociedade do Antigo Testamento, mas estudar a lei de Deus nos faz entender como Deus vê o pecado. Porque as sentenças, nem todo pecado é punido com morte no Antigo Testamento. Existem sentenças mais leves, sentenças mais graves. E o que Deus chama de pecado? Você vai ver que questões de relacionamento, de assassinato, de roubo, né? Quando uma pessoa ofende o próximo, elas são tratadas com desagrado por Deus, com a ira de Deus, né? E você vai ver também que questões doutrinárias são tratadas, né? Como é que Deus trata uma pessoa que faz feitiçaria? Uma pessoa que nega a existência de Deus? Você vai ver lá na lei que Deus se ofende com isso e tratava esses pecados. Você vai ver, nem sempre, por exemplo, quando alguém roubava uma pessoa, ela tinha que devolver X valores a mais. Mas quando ele pecava num pecado de feitiçaria, ele era apedrejado. Porque ele trazia para o meio da sociedade de Israel. Esse era um problema doutrinário. A pessoa pode dizer, tá, mas ele trabalha na sociedade, ele vive bem, ele crê da forma dele. Mas segundo a lei de Deus, isso era ofensivo a Deus. Né? E Deus se irava com isso. Né? Então o problema doutrinário, ele é um problema que traz moral também. Né? Ele agrada a Deus. Né? A forma como não é só a forma como eu vivo, mas a forma como eu penso.
a forma como eu ensino, isso pode ofender a Deus ou isso pode agradar a Deus, né? Isso é um ponto importante, né? O cristianismo, então ele diz, uma das coisas que ele fala sobre essa frase é: quando se diz que o cristianismo não é doutrina, mas vida, coloque-se doutrina e vida em oposição mútua. Essa é uma tendência extremamente perversa, é uma característica absoluta do preconceito antidoutrinal de nossos dias. É claro que o cristianismo, segundo a Bíblia, é um sistema de doutrina e de vida. Além disso, doutrina e vida estão organicamente relacionadas e a vida não pode existir sem crescer, sem a doutrina. Afinal de contas, as raízes são as coisas importantes. Então, na ilustração dele, ele diz que doutrina são as raízes, né? E a vida é aquilo que se levanta em cima dessas raízes, né? Aí ele faz outra pergunta: o que é mais importante na vida cristã, fé ou conduta? Ou será que deveríamos dizer que ambas são igualmente importantes? Qual é a parte mais importante de um edifício, o alicerce ou o telhado? O que é mais importante, fé ou conduta? Cada vez. Na ilustração dele, essa estrutura se assemelha com um edifício, né? O que é mais importante, o alicerce ou o telhado? Então, ele vai citar o texto bíblico lá de Mateus 22, que é uma citação, o 22, verso 37 em diante, né? Que é uma citação é o conceito de Deuteronômio, né? Dos 10 mandamentos, né? Da repetição lá do Deuteronômio 5 e Deuteronômio 6 também, que fala sobre amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, né? E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando se pergunta qual é a essência da doutrina, qual é a essência da lei para o Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer esse ensino. Ele vai dizer: olha, ama a Deus em primeiro lugar, né? E amar a Deus em primeiro lugar significa crer nesse Deus revelado e apreciar esse Deus revelado, né? O meu coração absorver essa verdade, e aí eu posso, sem dúvida, né, amar o próximo como a si mesmo. Se eu não amo a Deus, se eu não conheço esse Deus, né, até os meus conceitos e as minhas estruturas de como eu devo e o que é certo e errado para eu amar o próximo, elas vão estar completamente distorcidas. Elas vão refletir as minhas crenças, né, a minha perspectiva de mundo, a minha perspectiva de justiça, de injustiça, e o conhecimento de Deus é que vai, de fato, moldar, né, me julgar, me avaliar, para eu, de fato, colocar a minha perspectiva no prumo, para eu entender o que eu devo fazer e como eu devo fazer para viver para a glória de Deus, né? Então, o capítulo 2 inicia a partir da sexta pergunta do Catecismo Maior de Westminster e diz: o que as Escrituras revelam sobre Deus? Alguém pode ler Hebreus capítulo 11, versículo 6? E outra... Pode. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Outra pessoa, 2 Coríntios 13, versículo 13. Quais são as 4 partes em que podemos dividir aquilo que a Bíblia revela acerca de Deus? Ele diz, em primeiro lugar, o ser de Deus, ou o que Deus é. Em segundo lugar, as pessoas da divindade, ou o que a Bíblia revela sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
os decretos de Deus, os planos de Deus elaborados na eternidade antes que houvesse o universo, a execução dos decretos de Deus ou a realização dos seus planos por meio da criação e da providência. Então, Hebreus 11, versículo 6, fala sobre é necessário crer em Deus, é necessário crer em Deus ao se aproximar dele. E 2 Coríntios 13 é um texto que fala sobre a Trindade, né? Um dos textos da Bíblia que revela a Trindade, né? Ele coloca aqui, por que em nenhum trecho das Escrituras, né, isso é muito claro em Hebreus 11, 6, apresenta um argumento da existência de Deus? Hebreus 11, 6 diz o seguinte, que se você se aproximar e não crer que Ele existe, você já tem um problema, né? É necessário você crer que Ele existe. Por que as Escrituras, né, geralmente, se você já foi interpelado por um ateu que pede para você provar que Deus existe, por que as Escrituras não tem nenhum texto que faz isso? Provar que Deus existe. Ou tem? A Escritura já trabalha com o pressuposto da própria existência de Deus. Então, não se faz necessário que diga um capítulo ou uma parte específica que não, isso aqui é só tratado para mostrar que Deus existe. Então, já trabalha com o pressuposto da existência de Deus. Né? E Deus ele não pode ser provado por questões feitas em laboratório, porque se trata de uma questão de fé, empírica, se trata de uma questão de fé. A Bíblia já trabalha com o pressuposto que Ele existe e é criador de todas as coisas. Perfeito. Ele diz exatamente isso. Ele diz, ela já começa em seu primeiríssimo versículo assumindo a existência de Deus. Esse é um pressuposto. Ela diz no Salmo 19 e em Romanos 1, versículo 20, que Deus é conhecido pelo homem à luz à luz da natureza, né, no Salmo 19. O Romanos 1, versículo 20, vai falar sobre que os homens têm conhecimento de Deus, né? Romanos 2 vai falar no seu coração. E Romanos 1 vai dizer, através de quando o homem se depara com a criação, ele vê os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade. Mas não é propósito da Bíblia provar que Deus existe. O propósito da Bíblia é revelar, né, o caráter de Deus, revelar a obra salvadora de Deus àqueles que vão, com fé, buscar conhecimento na pessoa de Deus. A Bíblia diz, o pressuposto é o seguinte, aquele que não crê em Deus, né, o Salmo 14, ele é tolo. Né? Esse é o pressuposto. Né? A Bíblia ela já trabalha, ela já assume, né, a existência de Deus, ela não tem a proposta. Né? Ele diz, quando seguimos a Bíblia e já começamos reconhecendo a existência de Deus, como a Bíblia o faz, então todos os fatos do universo convertem-se em argumentos em prol da existência de Deus. Pois não existe um único fato em lugar nenhum que possa ser melhor explicado pela negação da existência de Deus do que pelo reconhecimento de que Ele existe. Né? Um dado interessante na interação com ateus, né, que assim, a Bíblia ela não prova a existência de Deus e nem deve ser a nossa preocupação, né, porque às vezes as pessoas, especialmente na área da apologética, elas tentam entrar em um campo de batalha com ateus, como se aquele nosso debate ali, lógico, ele fosse o grande divisor de águas para a conversão, né, de ateus. Né? E na realidade uma pessoa ela só vai ser convertida ao cristianismo se Deus abrir os olhos dela, se o Espírito fazer ela enxergar a verdade. Né? Então, no nosso papel de interação com os ateus, nós temos que pregar a verdade, o Evangelho. Né? Nós temos uma função de sermos instrumentos nas mãos de Deus, mas na realidade quem faz a diferença é Deus. Né? É Deus, não vai ser a nossa lógica, né? Não vai ser a quantidade de argumentos, vai ser Deus abrir os olhos daquele, regenerar aquele não convertido, para que ele creia, né? Ele creia que Deus existe e assim ele seja transformado. No meio, os debates eles valorizam a ciência como quase uma divindade, né? E nós precisamos tomar cuidado para
não afirmarmos que cremos em Deus e também agimos da mesma forma, né? Quando nós tratarmos o debate lógico como a causa salvadora, o divisor de águas da salvação ou não salvação. Deus decidiu salvar, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, Deus decidiu salvar os homens pela loucura da pregação, né? Por que Paulo chama loucura da pregação em 1 Coríntios capítulo 1? Que transcende a razão humana. Transcende a razão humana. Agora, tem um propósito ali, especificamente em Corinto, né? Por que chamar loucura? Porque era isso que os gregos e romanos eles chamavam os cristãos, né, de loucos. E eles eram o quê? Eles eram os da sofia, né? No mundo grego, eles eram da retórica. Vieram logo depois de Aristóteles, Platão ali, valorizando a sabedoria. Eles eram os sábios, e os cristãos que olham as escrituras são os loucos. E para eles, como é que eu encontro a sabedoria? Nós vamos para a praça, nós vamos debater sobre qualquer tema do mundo, e quem usar a melhor retórica prova que ele tem a sofia, ele tem a sabedoria. Então, pela argumentação lógica, a eloquência, aí Paulo diz assim, ó, Deus decidiu salvar, não foi por meio de argumentos lógicos, né? Por isso, se você pegar o capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte, ó, eu usei palavras simples, né? Eu não usei retórica no falar, eu não busquei coisas. Ele não está falando sobre a importância. E se você fizer um estudo do estilo literário da pregação de Paulo, ele é uma pessoa erudita, é uma pessoa de conhecimento, né? Mas o ponto é que a base do ensino dele não é a retórica, é o conteúdo revelado, né? Ele diz, olha, Deus decidiu salvar pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação, né? Você vai ver uma pessoa ouvindo uma simples frase e o coração dela se quebrantando e crendo no Senhor, né? E você vai ver pessoas extremamente eruditas no quesito secular, não crendo no Senhor, né? Não se arrependendo diante da verdade, né? Vivendo a loucura do ateísmo, dizendo que Deus não existe, né? Então, o divisor de águas não é a lógica, não é a nossa argumentação, é Deus que faz a diferença, né? Nós somos instrumentos na mão dele, mas de fato nós não temos a glória, né, disso, né? A sétima pergunta é, o que é Deus? O Catecismo Maior diz, Deus é um espírito, em si e por si mesmo, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, incompreensível, onipresente, todo-poderoso, onisciente, sapientíssimo, santíssimo, justíssimo, misericordioso e cheio de graça, longânimo e pleno de toda bondade e verdade, né? Alguém pode ler João 4, verso 24? Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Isso, perfeito. E podem ler Romanos 11, versículo 33 ao 36. Romanos 11. A oportunidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja agora perpetuamente. Amém. Isso, perfeito. O que significa dizer que Deus é Espírito? Falta de materialização.
Significa dizer que a verdade é que Deus não tem corpo. Deus é espírito, Deus não tem corpo. Então, 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então, como que você lê esse texto aqui, 1 Timóteo capítulo 6, João 4, 24, e lê aqueles textos do Antigo Testamento em que Deus aparecia e se conversava com Abraão? Lembra aquele texto de antes da destruição de Sodoma e Gomorra, quando Deus aparece e fala com Abraão? Como é que você vê aquele texto? Alguém tem um áudio branco aqui? Não, porque tem. O quê? Douglas. É o Douglas. É porque eu acho que estou botando. É justamente aquela. Vê lá a vaga do estacionamento. Não é nada. Só isso. Tranquilo. A Bíblia diz que Deus não tem corpo, Deus é espírito. E lá em Gênesis, como em todas as outras partes, especialmente naquele trecho em que Deus aparece para Abraão, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, diz que ele apareceu, ele viu 3 homens e dialogou. Como é que você vê essas aparições de Deus ao longo do Antigo Testamento? A imagem de Cristo. Naquele momento, Cristo tem corpo? Ele come com eles, né? Come com Abraão. Os outros 2 homens também. A questão nesse irmão, a questão da materialização, né? Deus ele tinha o poder de fazer isso e a gente viu o que ele fazia, né? Aí, certo mesmo é teofania aqui. Isso. E que de fato ele está em carne e não aparenta. É isso mesmo? Sim, ele se manifesta em carne. É uma teofania, é algo que eles viram, Deus fez isso, mas não é quem ele é. A manifestação é algo específico, ele se faz para o homem, ser visto pelo homem, mas Cristo não tem corpo naquele momento, Deus não tem corpo. Tá? É como ele se manifesta especificamente naquele momento, mas Deus não tem corpo. Deus é espírito. João é claro em mostrar, quando ele fala lá em João 14, o verbo se fez carne. Então, Se fez carne. Um momento ali, ele Aham. não era carne. Isso. Pastor, Então, sim. Essa questão, quando diz Deus é Espírito, ele tá falando do Deus triuno ali, né? Deus é Espírito. Quando a gente vai olhar para o Antigo Testamento, essa pergunta, então, o Filho é Espírito, antes da encarnação, então tem o próprio Espírito, que também não tem forma, e o próprio Deus Pai. Então, os 3 em si, então, não tinha forma corpórea. Não. O ser Cristo, né, quando se encarna. Sim. Veja como isso vai me fazer entender alguns trechos das Escrituras, Diz que quando Cristo ele desceu, ele se humilhou, ele viveu em um estado de humilhação, foi morto. E aí Apocalipse descreve uma cena celestial após a ascensão de Cristo, em que Cristo ele é coroado. Existe uma cerimônia de coroação. E ele é entronizado, algumas canções retratam isso, ele é entronizado como rei. A pergunta é, ele já era rei antes da sua ascensão? Por que ele é entronizado? Por que ele é coroado? O que aquela cerimônia ela tem de particular em Apocalipse 4 e 5? Ele sempre reinou. E o homem perdeu a gerência, Ele perdeu a gerência no momento que ele pecou.
E o Senhor Jesus veio retomar esse principado, se fazendo o segundo Adão mais perfeito. Tá, e o que é aquela cerimônia de coroação? O que é que ele não tinha antes e passou a ter? Alguma coisa ele não tinha antes e passou a ter? É forte dizer isso, né? Ele sempre reinou. Pastor, a gente pode dividir em duas partes. Então, ele tinha tudo, então sempre teve tudo como Deus. Então, Tá, eu vou tentar dar uma dica ajudando aqui, que talvez a gente tenha medo de dizer isso. Ele não tinha tudo. não. Tinha algo que ele não tinha. Esse é o ponto para entender aquilo ali. O que? Foi uma lógica de dizer que ele foi, se fosse à direita de Deus, né? Sim, o Salmo 2 e o Salmo 110 está fazendo referência a esse evento. E isso é o assentar-se. Ele está sendo, assentar-se à direita é ser entronizado como rei e assumir agora o comando. Ele está falando no Salmo 110 da conquista das nações, né? Então, Assim, uma das implicações dele sentar-se como rei é ele passar a conquistar as nações. Mas não é implicação. O que ele não tinha e ele passou a ter? Todo ouvido. Cristo, ele não tinha corpo, porque ele não era homem. A encarnação, ele passa a ser Deus homem. Ele não deixa de ser Deus, mas antes da encarnação ele não é homem. O que é aquela cerimônia? Ele sempre foi rei. Ele nunca deixou de ter a glória do seu reinado. Agora, o que é que ele não tinha? Ele não era rei como homem, para beneficiar os outros homens. Então, ele se encarna, aqui na história da redenção, há um evento novo, Deus homem, ele morre, ele ressuscita, ascende aos céus, agora como Deus homem, a coroação dele, veja, não é uma conquista para ele, e Hebreus ele vai tratar isso em capítulo 2, é uma conquista para os homens, porque quem é digno de abrir, o livro está selado, os homens não têm acesso a Deus, quem pode abrir esse livro para que os homens sejam beneficiados? Não é ele. A coroação dele significa, agora sim nós temos um representante, um rei, que é o nosso Adão, em que nós somos beneficiados. Ele é coroado, não porque a conquista é propriamente um tesouro, mas ele como algo que ele não tinha, como Deus homem, reinando como Deus homem. Isso ele não era. Ele nem era homem e nem era rei. Então, há águas onde a entronização, né, ele sendo coroado como rei, como Deus homem, agora abre a porta da salvação para os gentios. Vidas agora vão ser redimidas, resgatadas por causa desse evento singular. Pastor, a gente leu ainda agora aqui, acho que foi 1 Timóteo, Deus é Espírito, uma luz inacessível. E Hebreus convida a nós entrarmos no Santos dos Santos. Ou seja, a gente só pode fazer isso mediante a Cristo. Né? E uma outra passagem lá em Apocalipse 6, a igreja triunfante está reclamando de um corpo, a ausência de um corpo. Né? Aonde? Apocalipse 6, certo. A igreja triunfante, os mártires, estão rogando a Deus por um corpo. Ou seja, tudo que acontece ao mediador, acontece também à sua igreja. Sim, sim. Mas eles não são plenos porque não possuem esse corpo. Verdade. A gente leu Romanos 11, verso 33 ao 36, diz assim: quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. O que você entende por essa frase? Quão insondáveis são os caminhos de Deus? O que significa isso?
Essencialmente, nós não conseguimos compreender Deus em sua essência. A gente compreende aquilo que nos revelou, né? Mas a gente não consegue penetrar no conhecimento essencial de Deus. Só voltando um pouco no tópico anterior, que eu terminei avançando, ele fala aqui, né, sobre o problema da idolatria, que é tratado lá no segundo mandamento, dos 10 mandamentos, que é a adoração a Deus por meio de imagens, né? Então, nós somos proibidos de adorar a Deus por meio de imagens, porque Deus é Espírito, é a base para o segundo mandamento, né? Agora, voltando a esse conhecimento de Deus, a Bíblia usa essa linguagem, né? Ela diz que nós devemos conhecer a Deus, nós devemos crescer no conhecimento de Deus. E diz que os caminhos de Deus são insondáveis, né? Queria refletir um pouco mais sobre isso. O que é que vem à sua mente quando diz que os caminhos de Deus são insondáveis e Deus é insondável? Podemos conhecer a Deus? Porque foi verdade, não foi plenitude. Certo. Sim. E se Ele revelasse a plenitude, podemos conhecer a Deus na sua plenitude? Por que nós não podemos conhecer a Deus na sua plenitude? Porque nós não temos a mesma essência de Deus. Essencialmente Ele é Deus. Então, essencialmente Ele é Deus e nos fez sua criatura. Só o fato de nós sermos criados por Ele, nós somos de essências diferentes. Então a gente não pode conhecer o Senhor em sua plenitude. Por causa da essência, certo? Que talvez essa seria a melhor resposta, né? O ponto é que, assim, nós vamos chegar na glória, nós não vamos estar com uma natureza caída, vamos estar regenerados, com a mente mais brilhante, com um corpo não suscetível ao pecado, mas ainda assim não seremos Deus, seremos limitados. Na glória, nós não seremos, né? Não teremos o mesmo conhecimento de Deus, não seremos infinito como Ele é infinito, né? Seremos limitados. Então, quando a Escritura diz que nós, ao mesmo tempo, diz que nós devemos conhecer a Deus e a proposta da Escritura é revelar a Deus, ela não anula essa verdade, esse pressuposto básico de que Deus é incompreensível, no sentido de que é um dos tópicos até daquele livro, O Ser de Deus, né? A perfeição de Deus se revela nesse atributo dele, né? De que ele é ilimitado. Nós não conseguimos sondar, significa você conseguir esquadrinhar todos os detalhes da pessoa e da obra de Deus na sua totalidade. Isso jamais conseguiremos. Ou seja, na eternidade, o que nós vamos fazer é aprender sobre Deus e passaremos toda a eternidade aprendendo e sendo surpreendidos pela beleza e pela grandeza de Deus. Não chegaremos ao momento, como você chega ao final de um curso, fecha a grade e você tem o domínio desse conhecimento sobre Deus. Isso jamais ocorrerá. Sobre toda a eternidade. Porque Deus é insondável. Veja, que interessante Paulo usar esse atributo depois de falar sobre Romanos 9, a doutrina da soberania de Deus na predestinação. E a reação que é apresentada, né, no próprio capítulo 9 pelos judeus, o capítulo 10. E ele dizer que Deus ele tem planos, Deus tem decretos para dirigir a história da humanidade. E no final ele diz assim, olha, vários argumentos são levantados. Quem é você, né, para reclamar de Deus, que é como um oleiro que conduz o vaso? Quem é você para questionar? Falar sobre a bondade dos judeus, se os judeus sempre foram rebeldes. A marca do capítulo 11 é isso, né, falar sobre a rebeldia dos judeus. E no capítulo 11 ele fecha com isso, olha, nós temos que aceitar os decretos de Deus. E na realidade as pessoas às vezes entram em crise porque dizem assim, eu quero entender. Cuidado com esse caminho, né? Pode ser porque nem sempre vamos entender, né? Esse é o ponto, Deus é insondável.
né? Deus é insondável, nós não vamos compreender completamente. E ele termina o Romanos 11 falando sobre isso. Deus é insondável. Né? Deus, ninguém consegue compreender. Para onde me leva? Aqui está uma diferença, né? Para onde me leva quando eu não compreendo os decretos de Deus na minha vida? Eu não compreendo e como eu reajo? Eu posso reagir, não compreendo e me rebelo e murmuro e questiono e bato o pé e digo: Senhor, eu quero entender. Eu não saio daqui até eu entender. Então você fica ali naquela crise até você entender. Esse é um movimento. Todos eles são semelhantes. Eu preciso entender para eu descansar. O apóstolo Paulo, ele o hino, né, de adoração, isso é um hino, Romanos 11, 33 a 36, a base dele é completamente oposta. Ele vai dizer assim: eu não compreendo, e o fato de eu não entender significa o quê? Ele é profundo, ele é grande. Se eu não vejo lógica no decreto de Deus, ele até disse que ficou triste, não foi? Ele começa Romanos 9 e diz assim: eu, se possível fosse, eu colocaria alguns patriotas meus e eu desejaria ser anátema. Se eu pudesse escolher, eu estou triste, porque meus compatriotas não estão nesse decreto de